Boa noite a todos. Nós vimos na aula passada, já começamos a ver sobre algumas ferramentas estatísticas para investigação na epidemiologia. Então, nós vimos alguns tipos de gráfico, né? A gente viu o que são dados numéricos e categóricos. Numéricos seriam dados que são representados por um número, e categóricos seriam dados que eu posso separar, que eu posso agrupar. Por exemplo, as unidades de federação aqui seriam dados categóricos. Nós vimos tipos de gráficos e tabelas, quais são os requisitos de uma tabela, né? Ela tem que ser clara, objetiva, independente. Vimos sobre gráficos de linha, gráficos tipo pizza, gráficos tipo barra, linhas, como eu falei, mapas de taxa, que são mapas que são utilizados para representação, nesse caso, da incidência de tuberculose em diversas unidades de federação. Então, são mapas que dá para a gente ver pontos que estão com a maior incidência, pela coloração aqui um pouco mais escura. Então, ele é de fácil visualização e serve para representação espacial, né, de incidências de doenças. Então, dando sequência, então, a gente vai começar a falar sobre algumas ferramentas estatísticas. A primeira ferramenta que eu gostaria de trabalhar com vocês é a média. O que é a média? A média é um valor que representa uma determinada população ou um grupo de dados obtidos através de uma amostragem. Então, o que é uma população? População é o total de indivíduos, enquanto que a amostragem significa um grupo desses indivíduos que pertencentes à população. Então, a amostragem, ela pega alguns indivíduos de uma população e pode ser utilizada para, por exemplo, estabelecer uma média. É impossível fazer, por exemplo, uma média de altura com base na população toda de Alta Floresta. Então, a gente pode pegar uma amostragem que seria, por exemplo, os indivíduos da nossa sala de aula. Então, a altura média dos indivíduos, tomando como amostragem a nossa sala de aula, a gente teria que tomar a altura de todos os indivíduos, somar esses valores e dividir pelo número de indivíduos. Se a gente tem 20 alunos na sala de aula, o número de amostra vai ser 20 alunos. Aí eu tenho um valor médio. Esse valor médio ele serve para representar a altura média de Alta Floresta. É lógico que eu vou ter indivíduos que vão ter uma altura maior ou menor do que a média. A média vai ser meu ponto central, que vai representar uma amostragem, uma população. A mediana, ela não é calculada, mas ela é obtida com base em um ponto central. Então, se eu organizar os 20 alunos com base em a sua altura crescente, do mais baixo para o mais alto, o que vai ser a mediana? Vai ser a altura daquele indivíduo que está no ponto central. Isso vai ser variável quando eu tenho um número ímpar de amostra e quando eu tenho um número par. Quando eu tenho um número ímpar, por exemplo, quando eu tenho 21 pessoas medidas, vai ser N, 21, dividido por 2, mais 0,5. Quando eu tenho um número par, que vai, por exemplo, quando eu mostro 20 pessoas, então vai ser o valor de altura da 10ª pessoa mais o valor de altura da 11ª pessoa dividido por 2, tá? E a moda é o valor que se repete. Se eu tenho vários dados, quando eu tenho, por exemplo, eu tenho 4 pessoas na sala de aula que tem uma altura de 1,65. A moda vai ser, então, 1,65. Eu vou passar para o Excel para exemplificar um pouco melhor de como isso é calculado, tá? Então, a gente viu que média é um valor central com base no número de amostras. Nessa planilha aqui do Excel, eu tenho registro de pessoas intoxicadas por glifosato em diferentes estados brasileiros. Aí eu tenho aqui os estados: Mato Grosso, Rondônia, Bahia, Tocantins, Espírito Santo, Minas Gerais e Paraná. E o número de pessoas que sofreram intoxicação por glifosato, tá? Eu já coloquei aqui em ordem crescente para facilitar o processo de determinação da mediana, tá? Como é que eu vou calcular um número médio de intoxicações?
o número médio, então eu poderia somar, entrar com a... Quando eu escrevo aqui soma, eu já tenho a função do Excel. Seleciono, então, a função do Excel, tá? Sempre começando as fórmulas com igual. Igual, escreva a função que eu quero, no caso eu quero somar esses números. Ele vai abrir o parênteses, eu vou clicar nos números e selecionar os números que eu quero. Clico no 12 com o botão esquerdo e arrasto até a última célula que eu quero, tá? Vocês viram que ficou aqui tracejado, então ele selecionou esse grupo de células, né? Eu vou fechar o parênteses para dizer que é só essas células, ok? Vou dividir por o número de amostras. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados que foram obtidos o número de registro. Vou dividir, então, por 7. O meu N é 7. Eu vou ter que o valor médio de internações foi de 67,85, tá? Repetindo, então, eu tenho uma outra função, aqui eu usei a função soma, igual, soma, selecionei as células, dividido por 7. Mas eu posso também utilizar a função média, direto. Aqui apareceu média, e lembrando que eu sempre, quando eu for calcular uma coisa no Excel, eu tenho que digitar igual. Igual, qual que é a função que eu quero? Média, já apareceu aqui, média. Quando eu seleciono a função, ele já começa com parênteses, a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Seleciono a primeira célula, seguro e vou arrastar até a última célula que eu pretendo. Fecho o parêntese, digito parêntese de novo e agora aperto Enter. Eu vou ter o valor. Eu não preciso dividir aqui pelo N, porque quando eu coloco essa função média, ele já entende que é pelo número de dados que foi apresentado, tá? Então, geralmente, fica mais fácil vocês utilizarem essa última função aqui que eu coloquei para vocês, que ela é mais rápida, mais fácil, tá? Não precisa dividir. Então, a média do número de intoxicações foi de 67,85. Então, como é que eu vou determinar a mediana? Eu tenho um número de amostragem ímpar, tá? Meu N é ímpar. São 7. Eu fiz 7 amostras. Eu amostrei 7 estados diferentes, tá? Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui, igual a N dividido por 2 mais 0,5, que vai ser. Então, é igual. N, qual que é o meu N? 7, eu fiz a amostragem de 7 municípios. Dividido por 2 mais 0,5. Eu vou ter, então, 4. A minha mediana é pela posição 4. Posição 4 é o estado do Tocantins, ou seja, o valor da mediana de intoxicações é igual a 21, tá? Então, a resposta final é aqui 21, ok? O 4 eu calculei para saber qual era a minha posição mediana. Se vocês forem observar, eu tenho 3 amostras para cá com valor menor, 3 amostras para cá com valor superior. A minha mediana é o valor apresentado pela amostra central, tá? Que seria aqui o estado do Tocantins. Mas pode acontecer de eu fazer uma amostragem com um número par. Então, vamos supor que não tenha sido amostrado o estado do Paraná, tá? Então, eu vou copiar aqui, Ctrl C, vou colar aqui, Ctrl V, tá? Nesse caso aqui, a gente tem, então, um N par, 6 amostras, tá? Aí, eu vou utilizar o dado central do 1 e o dado central superior e inferior, tá? Como é que eu vou calcular a posição central? Igual N, 6, dividido por 2, 3. Então, meu primeiro ponto central é o ponto 3, Bahia, 14. O meu segundo ponto central é o ponto 4, 21.
Então, aqui é igual N, 6 dividido por 2 mais 1, 4. Então, eu tenho que pegar os valores dos pontos 3 e 4. Pontos 3 e 4, 14 e 21. Vou copiar esses dados e trazer para cá. Qual é o resultado? Qual é o resultado final, então? Vai ser igual a o valor do ponto 3 mais o valor do ponto 4 dividido por 2. Eu vou ter 17,5. Então, se eu não tivesse mostrado o estado do Paraná e eu tivesse com esse conjunto de dados apenas, esses 6 pontos, a mediana seria 17,5. Resposta final aqui eu vou colocar especificado mediana. Ok? Repetindo então. A mediana, quando eu tenho um N par, um N ímpar, me desculpe, quando eu tenho uma amostragem ímpar, nesse primeiro caso aqui, ó, 7 estados foram amostrados. Qual a mediana desse conjunto de dados? Para determinar a mediana, eu tenho que estabelecer qual que é o ponto central, tá? Então, o ponto central vai ser igual N, 7, dividido por 2, mais 0,5. Ponto 4. Qual é o valor do ponto 4? Do estado Tocantins, 21. Então, a mediana é 21, tá? Então, é o número de intoxicações apresentado pelo estado do Tocantins, que é o ponto 4. Quando eu tenho ímpar, eu vou até consertar isso daqui, do jeito que eu coloquei aqui não tá muito claro, então vai ser igual a N dividido por 2 e igual a N dividido por 2 mais 1. Aí vai ser determinado, então, quais os pontos que eu vou pegar. Igual, nesse caso do par, seriam aqui 6, né? Então, meu N é 6 dividido por 2 igual a 3. O outro ponto mediano que eu vou considerar vai ser N, 6 dividido por 2 mais 1, 4. No ponto 3, eu tenho 14 internações. No ponto 4, eu tenho 21 internações. Vou calcular o valor médio desses dois valores. Somo, então, o valor do ponto 3 com ponto 4, divido por 2 e eu vou ter, então, um valor de mediana. E qual é a moda? A moda é o valor que se repete. Então, tanto aqui nesse conjunto de dados, quem se repete é o valor 14. Então, a moda vai ser 14. Como é que eu poderia fazer um gráfico de frequência em barras para representação desses dados? Eu vou selecionar a primeira categoria, arrasto até embaixo, segurando o botão, pego essa segunda coluna também, venho em inserir. Aqui vão aparecer diversos tipos de gráfico. O meu Excel ele é um pouco antigo, é 2010, talvez de vocês tenham versões diferentes, tá? Então, vou colocar aqui, vocês podem colocar o de barra é deitado, eu vou utilizar aqui o de coluna, tá? Ele vai mostrar aqui esse gráfico. Então, eu tenho aqui Mato Grosso, 12, Rondônia e Bahia, 14, depois aumentando, Tocantins, 21, 67, até o Paraná com 198. Então, o correto seria esse gráfico ficar o mais claro possível, né? Então, a gente tem que inserir informações de barra, legenda, que a gente pode escolher aqui o estilo e digitar essas informações. Então, aqui a gente vai escrever unidades, o que se refere a esse eixo de baixo? Esse eixo se refere às unidades de federação ou estados, tá? Tanto faz. Aqui,
O que se refere o eixo Y? O que a gente colocou aqui no Y? Número de intoxicação, de intoxicados por glifosato. Pronto. Eu poderia adicionar mais informações, título, mas geralmente a gente coloca isso quando vai levar esse gráfico para o Word. Mas poderia colocar mais informações aqui, tá? Poderia colocar registro, qualquer outro tipo de informação que fosse detalhar um pouco mais esse gráfico e ficar de forma mais clara, ou colocar aqui embaixo na forma de legenda, tá? Então, a gente calculou a média, verificamos qual era a mediana quando eu tenho um número ímpar de amostra e um número par de amostras, e a moda, então, é o número que se repete, o número 14, e aqui embaixo a gente fez a confecção, então, de um gráfico de barras para representar o número de intoxicações em diferentes unidades de federação, tá? O número de intoxicações é um dado numérico e as unidades de federação são dados categóricos, tá? Porque eu estou separando em categoria aqui esses dados. Voltando, então, para a nossa aula. Então, a gente calculou média, mediana e estabeleceu qual é a moda. Agora a gente vai ver sobre unidades de dispersão. Unidades de dispersão, vamos trabalhar em aula 3, que seria a variância, esse desvio padrão e o erro padrão. O que é a variância? A variância, ela mede o quanto umas amostras elas se distanciam o quanto cada uma das amostras vai se distanciar pela média que a representa. E a variância, ela é representada ao quadrado. Tá? A variância ela vai ser calculada de forma diferente quando eu estou calculando a variação da população e quando eu estou calculando a variação da amostra. A variação da população vai ser a soma do valor daquele ponto menos a média ao quadrado dividido por n, e quando eu estou falando de variação da população, aí eu utilizo n-1. Essa somatória vai ser dividida por n-1, tá? Essa é a única diferença. O desvio padrão, ele também é uma medida de dispersão do quanto os dados se distanciam da média, tá? E ele é calculado com base na raiz quadrada da variância. Então, a variância, ela vai ser dada, essa distância sempre ao quadrado, e o desvio padrão é a mesma coisa, só que corrigido isso através do cálculo da variância, a raiz da variância. Então, os dois têm a mesma representação. O desvio padrão, como você corrige esse efeito ao quadrado, ele é mais utilizado para verificar a dispersão da amostra do que a variância, mas a gente tem que calcular a variância para poder calcular o desvio padrão. Já o erro padrão, ele é utilizado para verificar uma medida de relação da variação amostral em relação à população. Então, a nossa amostra, ela tem uma variação com base, tem uma variação, e a população também tem uma outra variação. Então, o que é o erro padrão? É uma medida de variação de uma média amostral em relação à média da população. Eu fiz uma média de amostra, fiz uma média da população. Quanto que a média da amostra foi diferente ou variou em função da média da população? O erro padrão vai ser utilizado depois para calcular o intervalo de confiança, que a gente vai ver na próxima aula. Voltando então para a planilha do Excel para a gente ver essas medidas de dispersão. Para a medida de dispersão, eu tive que pegar dados fictícios, tá? Esses dados que a gente calculou, média, mediana e moda, foram dados reais que o Ministério da Saúde levantou de quantidade de infecções com base em glifosato em diferentes unidades de federação. Aqui eu peguei dados fictícios. Então, eu tenho uma amostragem, eu fiz a amostragem de 7 municípios,
vi qual era a porcentagem de casas que não tinham acesso à água tratada. Então, no município 1, apenas 10% não tinha acesso à água tratada. Até o município 7, em que 97% da população não tinha acesso à água tratada. E eu tenho aqui na segunda coluna um número de internações, internações por doenças associadas à ingestão de água não tratada. Então, nesse município que só 10 pessoas não têm acesso, só 10% da população não tem acesso à água tratada, teve 2 internações. Agora, quando o município, maioria, 96%, não tem acesso à água tratada, houve um aumento nos números indo para 19, tá? Levando em consideração, então, que eu vou calcular a variância desses dados. Esses dados, para início de conversa, é um dado de população ou é um dado de amostra? É uma coisa que a gente tem que se perguntar. Como é um número total de internações, eu vou utilizar então a fórmula da população. Se eu, por exemplo, pegasse o número de internações de um dos hospitais do município, aí seria uma amostragem, porque o município tem mais de um hospital, tá? Então, como aqui foi o número de internações por doenças associadas à ingestão, não está especificando, tá como número total, a gente vai utilizar a fórmula para a população, tá? Então, vou digitar igual. No Excel, você vai escrever var. Var é a função de variância. Aí tem vários tipos aqui de variância. Então, a var A, que é variância de amostra, var P, variância da população. A gente vai selecionar a segunda função, var P, tá? Dá 2 cliques aqui, selecionou var P. Agora, vocês têm que selecionar o conjunto de dados que vocês querem calcular a variância. Então, clica com o botão esquerdo na primeira célula, segura e vai arrastar até a última célula, tá? Vocês viram que aqui abriu parênteses, vocês vão ter que fechar o parênteses. Digita então, parênteses fechando, dá um Enter. O Excel já calculou para vocês a variação. Então, a variância desse conjunto de dados é de 32,41. Então, como eu falei para vocês, a variância é dado ao quadrado. Para a gente tirar essa amplitude da representação dos dados, a gente tem que calcular, então, pela raiz. Então, o desvio padrão vai ser igual, eu digitei o igual, raiz, eu vou colocar aqui a função raiz, seleciona a função raiz, ele já abriu parênteses, vocês vão selecionar raiz do quê? Da variância. Selecionei a variância, fecho parênteses, dou um Enter, ele vai me dar, então, o valor de desvio padrão. Então, meu valor de desvio padrão é 5,693, ok? Esses números, eles são bastante quebrados, a gente vai trabalhar com arredondamento. Como é que eu calculo, então, o erro padrão? Igual, o que é o erro padrão? S é o que? O desvio padrão, seleciona, então, desvio padrão, tá? Fazendo de novo, igual, S, desvio padrão, vou selecionar, clico na célula que eu calculei o desvio padrão, S, dividido pela raiz, tá? Seleciono a função da raiz. N é o número das minhas amostras. Quantas amostras eu tive? Quantos municípios eu mostrei? 7 municípios. Eu vou digitar, então, 7. Fecho parênteses, dou Enter. Meu desvio, meu erro padrão vai ser de 2,151683, tá? E assim por diante. Então, eu vou encerrar por aqui. A gente viu o que é média, mediana e moda, medidas de dispersão, variância, desvio padrão e erro padrão. E na próxima aula a gente vai falar, então, sobre intervalo de confiança, como é que a gente calcula o intervalo de confiança. Então, com base nesses dados, o número de internações em função da porcentagem de casas que têm acesso à água tratada, apresenta uma variação de 32,40, um desvio padrão de 5,69 e um erro padrão de 2,15, tá? Tanto a variância, o desvio padrão e o erro padrão, ele é com base
na média. Então, calculando então a média desses dados, para esses municípios amostrados, a média de internações foi de 8,85. Esse valor médio, ele apresenta um desvio padrão de 5,69 e um erro padrão de 2,15. Na próxima aula, a gente vai calcular, então, o intervalo de confiança desse dado para mais e para menos. Então, esse valor é um valor absoluto, mas ele tem um erro, né, embutido pelo acaso, e a gente vai calcular, então, valores, o intervalo de confiança, que seria o valor mínimo e o valor máximo dessa média calculada.